Hoje, finalmente, ao vivo com vocês. Então, você já sabe meu nome, já fizemos a aula de abertura e hoje nós estamos reunidos para a videoaula da segunda unidade. E eu precisei, né, quis muito fazer essa reunião assíncrona para que a gente possa se ver e possa ver a Libras sendo executada. Vocês possam tirar dúvidas, perguntar sobre sinais. E aí eu preciso saber de vocês se o sinal, a imagem está boa, se o som está bom. Como é que está acontecendo aí para vocês? Vocês conseguem me ouvir? Vocês me ouvem? Me veem também? Tá ok? Sim, professor, tá? Tudo bem. Tá certo. Então, se vocês, quero avisar que já comecei também a gravação, né? Está sendo gravada a nossa reunião, como é uma orientação da coordenação pedagógica, a fim de que possa depois ser revista. E sintam-se livres, à vontade, para abrir as câmeras de vocês também, para que eu possa conhecê-los, né? E conhecê-las e conhecê-los. E também, se vocês tiverem dúvidas com relação ao alfabeto ou algum sinal, vocês vão precisar abrir a câmera para realizar junto comigo, ok? Ok. Tá, esse é o combinado. E aí eu começo fazendo um levantamento do conhecimento prévio, das leituras que vocês já fizeram, do que vocês já assistiram, do que vocês já viram de vídeo de Libras, ou de outros conhecimentos acumulados ao longo da vida. Vocês têm alguma pergunta para fazer agora? Não, eu não, professor. Quem? Alguém? Quem? Ninguém? Ninguém? Eu posso perguntar então, né? Vocês não têm dúvidas sobre a leitura do material da primeira unidade? Ficou claro o que é a Libras para vocês? Está claro? Já entenderam isso direitinho? Sobre a diferença de modalidade, a modalidade oral, auditiva e a modalidade visual, espacial. Está tudo claro também? Sobre a estrutura, né? Sobre a estrutura fonológica dos sinais, sobre aquela questão de configuração de mão. Tem a aula em PDF da primeira unidade, versa sobre esse assunto. Como que o sinal é organizado, o que a gente anexa ao sinal para que ele se torne sinal. Ele deixe de ser um gesto e passe a ser um sinal. Tá tudo tranquilo com vocês, não tá? Não tem nenhuma dúvida. Então, se vocês não têm dúvida, a gente vai passar para o assunto de hoje. E o assunto de hoje, nós iremos precisar conversar e ligar as câmeras, porque coincidindo ou concordando com a modalidade linguística da Libras, todas as vezes que nós formos nos comunicar a partir da Libras, e não só da Libras, mas de todas as línguas de sinais, nós iremos precisar estar frente a frente, face a face, ou mediados por alguma tecnologia, tipo essa que nós estamos utilizando. Então, o tema da nossa aula de hoje é comunicação em Libras, utilização da modalidade visual. Então, a partir do título, vocês já podem perceber que não dá para falar em Libras sem que eu esteja vendo os meus interlocutores. Eu preciso ver os meus interlocutores. A Cidinha levantou a mão. Pode falar, Cidinha. Professora, no caso, é porque eu quero participar da aula, né? Eu quero assistir sua aula, mas eu estou no trabalho, eu não vou poder ligar minha câmera, tá bom?
Certo, tá certo. E aí a gente depois tu vai assistir, né? E aí, em outra oportunidade, a gente pode marcar em outro horário, em outro dia, a fim de que tu possas participar também do vídeo. Certo. Então, a modalidade visual espacial requer esse encontro face a face. Eu preciso olhar para o meu interlocutor, seja presencialmente, seja a partir das mídias, como nós estamos fazendo aqui. E aprender Libras, na verdade, é fácil, né? Não é difícil. Ou vocês acham o contrário? A opinião de vocês, é fácil ou difícil a língua de sinais? É fácil ou difícil? Para mim é difícil, professora. Mas por que é difícil? Porque eu não sei. De jeito Não, nenhum. mas a gente vai aprendendo assim no passo a passo. Do que tu já vistes até agora, teve alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma necessidade de recapitulação? Tem? Eu olhei lá o alfabeto, mas eu senti dificuldade, né? Assim, porque eu não tenho costume. Tá, o alfabeto, né? A gente até costuma dizer que o alfabeto, ele não é Libras. Ele é um empréstimo que a Libras faz da língua portuguesa, tá? É importante também saber que cada língua de sinais que existe no mundo tem o seu próprio alfabeto. Então, quando vocês forem procurar, e eu recomendo que vocês procurem vídeos do alfabeto em Libras, né? Vocês têm que escrever alfabeto manual em Libras, porque se botar Libras, já se sabe que é a língua brasileira de sinais, tá bom? Porque se colocar só alfabeto manual, vocês irão ver uma diversidade grande de alfabetos de outros idiomas sinalizados, tá bom? Mas o alfabeto, a gente vai ter um tempinho aqui para verificar e vocês irão ver que se trata de prática. Vocês irão relembrar aquele processo de alfabetização. Tá? Não existe, assim, muitas técnicas e métodos diferentes para aprender o alfabeto que não sejam os que pautam na repetição. Eu olho a configuração de mão, aqui, eu fiz a configuração de mão de uma letra. Que letra é esta aqui? Que letra é essa, turma? É a letra B. Essa aqui, B? Ah, professora. Essa aqui é a letra A. Então, eu tenho que visualizar isso aqui tudo e vou copiar, vou repetir. Não vai ter diferença. A gente vai observar que sempre os dedos estarão para frente. Então, não tem outra forma de mostrar como que a letra A não ser nos vídeos, nos desenhos, nas fotografias, como a gente vai fazer. Mas os tópicos da nossa aula de hoje vai ser refletindo sobre essa prática, sobre essa utilização da comunicação com surdos usuários de Libras. É importante dizer que nem todos os surdos se comunicam a partir da Libras. Existem surdos que são sinalizantes, são os surdos que fazem o uso da língua de sinais, né? Da Libras, que é esse sinal aqui, você faz B, depois faz isso aqui, ou você faz isso aqui, tá bom? Esse é o sinal de Libras, tá? Então, tem surdos que eles usam Libras na comunicação. Existem outros grupos de surdos que eles não usam Libras, eles não conhecem, inclusive, ou eles não se aproximam, não se aproximaram e não querem se aproximar da Libras. São os surdos que a gente fala que são surdos oralizados, aqueles que usam implante coclear, ou aqueles que têm uma pequena perda, que pode ainda, com recurso das próteses e muitas técnicas fonoaudiológicas, reproduzir e compreender a língua oral portuguesa. Mas nossa disciplina é Libras, então nós iremos tratar aqui das possibilidades comunicativas dos surdos que são usuários de Libras. Iremos apresentar
algumas tecnologias e sinais para a comunicação com surdos, que são usuários, né? Com surdos sinalizantes. E iremos encerrar com um pouquinho de conversação. Então, esses 3 tópicos é que irão formar a nossa aula de hoje. Tudo bem? Tudo Alguma bem. curiosidade em mais algum? Então, a comunicação com os usuários de Libras. A surdez, atualmente, para nós que a entendemos a partir dos paradigmas socioantropológicos, nós não entendemos a surdez como uma deficiência, nem como no passado foi visto uma doença, uma patologia que precisava ser corrigida. Essa situação ficou lá no modelo médico curativo, no passado, quando as línguas de sinais não eram valorizadas, não eram aceitas como formas legítimas de comunicação. Atualmente, a partir daqueles fundamentos todos que eu já falei para vocês na primeira videoaula da unidade, fundamentos legais, fundamentos sociolinguísticos e os fundamentos pedagógicos, nós hoje encaramos a surdez como uma diferença que é estruturante, que é estruturada a partir de uma condição especial daquele ser, daquele homem, daquela pessoa que, ao invés da audição, utiliza a visão para construir, para refletir, para perceber o que está ao redor dele. Então, essa diferença vai marcar elementos que hoje a gente considera elementos culturais. Então, para o surdo, para nós, hoje, o aluno surdo, o sujeito surdo, ele não é uma pessoa deficiente, incapaz, impossibilitada. Não, ele é uma pessoa com plena capacidade de se desenvolver e esse desenvolvimento, essa atuação, a partir de uma perspectiva diferente, uma percepção diferente, que é estruturante e é estruturada a partir da língua de sinais. Então, a surdez traz modos e formas de se relacionar. Eu preciso da visão, eu não vou precisar da audição. E quando nós estamos imersos nesse processo, quando a gente abre a escola para a diversidade, a gente precisa prestar atenção a esses fatores. A gente pode dizer, mas a maior parte dos alunos são ouvintes. Por que eu vou precisar colocar um cartaz? Por que eu precisar utilizar Libras? A minoria é surda. Nessa questão de minoria, a gente questiona. A escola é aberta para todos. E, além disso, existem pessoas que aprendem com estilos de aprendizagem diferenciados. Pode utilizar mais a visão. Então, a gente vai observar que é preciso conhecer as formas mais adequadas para que a gente possa comunicar com os surdos e também para a utilização da tecnologia. Por exemplo, o fato de chamar a atenção de uma pessoa surda. Será que eu posso gritar? Ei, fulano de tal, não sei o quê. Muita gente pensa que eu, alterando a intensidade da minha voz, o surdo vai ouvir. Será que isso é verdade? O que vocês acham? Não. Não, porque por mais que eu altere, aumente o tom da minha voz, né? A nossa voz, ela está compreendida em uma frequência que é de 500 a 5.000 Hz, e essa frequência, dependendo do tipo de perda, o surdo não vai ouvir, mas nem que se coloque a 1.000 decibéis. Ele não vai ouvir, então não vai adiantar gritar. Então, eu vou precisar chamar a atenção de que forma? Utilizando o toque. Então, na cultura surda, não é ofensivo você tocar no ombro da pessoa. Um toque não é um murro.
Você vai tocar levemente. Se você estiver distante, você vai acenar, você vai pedir para a pessoa que esteja ao lado dele fazer um toque, certo? É preciso, né, que a gente observe essa condução. E o próprio surdo, gente, por ele não depender da audição para se localizar, quando ele chega em um ambiente, ele vai fazer a varredura visual. Então, ele fica muito atento a todo e qualquer movimento, a toda e qualquer situação, isso vai chamar a atenção dele. Então, ele nunca vai ficar disperso, perdido, assim, a não ser que ele esteja com alguma outra situação, certo? Então, desse modo, tocar o braço ou o ombro de uma pessoa surda é um recurso eficaz quando o visual estiver voltado para outra direção, tá? Entretanto, se a pessoa surda estiver em sua frente, você pode apenas fazer um aceno, né? Cortou. Vai fazer um aceno, você vai poder... como é que é esse aceno, professora? Você vai fazer isso, ou então vai fazer isso daqui, né? É importante que a gente tenha o cumprimento de uma etiqueta, certo? Dentro da sala, a comunicação de surdos, é uma sala de aula, uma sala com surdos, os surdos estão de costa, estão distantes, ou com muitos surdos que estão conversando. Como é que a gente faz para chamar a atenção? Tá? Isso aí a gente vai perceber, é visual. O que eu posso fazer? Eu posso provocar, acender e apagar a luz da sala. Todo mundo vai olhar, não vai ser só o surdo. Ou então, a gente sabe que também as vibrações são importantes, né? Você vai fazer uma batidinha na mesa, tá? Para que chame a atenção. Mas, como eu falei, em uma sala de aula, dificilmente eles irão ficar dispersos a ponto de perder de vista totalmente da onde é que está vindo a orientação. Mas, se porventura for assim, a gente vai precisar utilizar recursos visuais, que precisam ser combinados também previamente. Outra situação. Quando estiver falando com os surdos, posicione de frente, mantendo o contato visual. Tá? Nós, ouvintes, eu posso estar aqui conversando com vocês, né? E aí eu viro para cá, alguém me faz uma pergunta, e mesmo se eu voltar o contato visual, eu posso dizer sim ou não, ou fazer o ok, né? Uma pessoa fala fora da sala de aula, é claro, fora dessa reunião. Se uma pessoa me chama lá no outro cômodo, eu já digo, ok, eu vi, não preciso olhar necessariamente para a pessoa. Mas com o surdo, nunca façam isso. Por quê? Eu estou conversando, tá? Eu tenho que manter os meus olhos com o meu interlocutor, olhando para a mão dele, para a face, né? O contato vai pegar essa parte todinha da cabeça e do tronco e eu vou ficar sinalizando. Se eu olhar para cá, o surdo vai entender o quê? O que é que vocês acham? Estou conversando com o surdo olhando para cá, sim. Vai dar certo essa conversa? Não. Não. Primeiro, está conversando com alguém do lado, né? Isso. Primeiro é uma falta de educação, tá? O surdo pode achar que você não está interessado mais na conversa. Toda vez que você desvia o olhar, é um sinal de que interrompeu, que acabou aquela situação, que acabou aquele papo, certo? Uma outra coisa, evite falar em Libras portando objeto nas mãos. Por exemplo, o professor é dono disso. Muitas vezes eu também faço isso em sala de aula, que eu estou explicando, estou sinalizando, aí eu pego um pincel ou uma caneta, não tenho logo imediatamente a ação de depositar a caneta para sinalizar, e eu começo a sinalizar com a caneta. Isso é um risco para mim mesma, porque de repente eu vou me arranhar, vou me riscar, vou furar os olhos, né? Quando assim, o outro cuidado de sinalização, existem sinais que são bem próximos do rosto, como sinal de forte, e eu preciso saber, eu estou de óculos, isso que é consciência corporal, isso. Eu não posso jogar os óculos fora, né? Sair jogando, eu já vi muito caso de óculos que sai voando, as pessoas estão sinalizando e
acabam levando isso daqui. Então, é uma questão da gente ter consciência corporal e saber exatamente como é que vai sinalizar. O processo, né, de sinalização, ele é enquadrado aqui, estou cortando. Eu não consegui posicionar direito a câmera no notebook, então está cortando. Mas precisa ter pelo menos um palmo acima da minha cabeça, quando eu vou enquadrar para fazer um vídeo. Tem que ter um palmo acima da minha cabeça, dos lados a posição está certa, né? Está quase simétrica, e até o tronco, estou sentada. Se eu estivesse de pé, poderia passar até um pouco abaixo da minha cintura. Por quê? Este espaço aqui é justamente o espaço de sinalização. Gramaticalmente, este é o espaço válido para a sinalização. Então, não existem sinais feitos na minha costa, não existem sinais que são feitos para além do meu braço, não existem sinais que são feitos lá na minha canela, não existem sinais que são feitos lá no meu pé. Justamente porque já pensou conversar com uma pessoa e uma hora está olhando para cima, outra hora está olhando para baixo? Não. Então, observe como nós somos inteligentes. Precisa... Quem foi? Railson. Ah, tá, Railson, tudo bem. Então, observe como, assim como a gente também tem nas línguas orais, tem uma restrição de fonemas que nós não produzimos, assim também nas línguas sinalizadas, a gente tem restrições de parâmetros em relação ao espaço. Quando duas ou mais pessoas estiverem conversando em Libras, não é educado passar no espaço entre as pessoas. Já pensou? Estou eu aqui conversando, meu amigo aqui conversando, e o povo passando aqui, entre um e outro, tá? Não vai ficar legal. E o que eu faço? Você vai tocar no ombro, se for tipo um corredor, não tiver mais espaço. Você vai tocar no ombro, vai pedir licença, eles irão se acomodar de outra forma e você vai passar. Ah, mas vai incomodar. Tá, vai incomodar? Vai. Mas vai ser muito mais educado você fazer desta forma, tocar no ombro e pedir licença, do que você só cortar, interromper a fala. Entenderam? Perguntas até aqui? Nadinha, né? Tudo fácil. Aqui, deixa eu voltar. Comunicação com os surdos, é preciso ser expressivo para demonstrar seus sentimentos. Algumas pessoas dizem assim, ai, eu não gosto de Libras porque a gente não fala só com as mãos, a gente tem que fazer caras e bocas. Perfeito. Você precisa fazer, você precisa cumprir as expressões faciais. Se você estiver zangado, os movimentos vão estar ríspidos. Fiquei com raiva. Por que aconteceu? O que aconteceu? Observem que todo o meu rosto, todo o meu corpo e a tensão do sinal aumentou. Então, se eu estiver calmo e feliz, observe aqui, ó. Oh, que coisa bonita, estou feliz, parabéns. Muda não só a configuração dos sinais, mas muda também toda a expressão facial e corporal. Então, eu preciso destes recursos. Esses recursos são gramaticais, esses recursos são obrigatórios para que eu possa passar as minhas mensagens de forma adequada. Caso não se entenda o que o surdo estiver falando, não sinta vergonha, pergunte novamente. Também não deve perder desisto, quero mais conversar. É difícil, eu não entendo, eu vou desistir. Não, você diz, desculpa, você pode repetir? Desculpa, você pode repetir? Ou então você diz assim, calma, calma, né? Devagar, eu aprender agora, ou estou aprendendo agora, tá bom? Então, eu comecei a aprender, então você precisa ser claro. Assim também quando você desconhece o sinal. Fez o sinal e pergunta, esse sinal eu não conheço, o que é?
Não acontece isso quando as pessoas estão conversando em português? Mas, eu não entendi o que tu quis dizer, tu pode repetir? Então, também a gente pode fazer isso em Libras. Aí, novamente, há o reforço da utilização das expressões faciais para demonstrar os nossos sentimentos, as nossas intenções, certo? As expressões faciais como se fossem a entonação que a gente utiliza. E aqui é com relação à tecnologia. Essas imagens são até bem antigas. Com certeza, já existem outras tecnologias, como os aplicativos que traduzem automaticamente da Libras para o texto, do texto para Libras, mas eu trouxe assim, as mais antigas, que é para que a gente possa perceber que nós estamos tratando com um grupo social que é altamente produtivo e que não é de hoje que eles estão produzindo os artefatos culturais. Tá? Apesar de que somente depois de 2002 a língua deles foi reconhecida, a Libras tenha sido reconhecida e que a partir de 2005 acontecesse a obrigatoriedade do aprendizado e do ensino para os professores, este grupo social formado por pessoas com surdez é altamente produtivo, não desde agora, desde muito tempo. Então, a gente tem exemplos aqui das campainhas, das babás eletrônicas, dos relógios despertadores, tá? Como eu falei anteriormente, estes são alguns recursos que até já estão um pouco defasados, tá? E aí a gente tem a campainha luminosa dentro da escola, o advento dos smartphones como facilitadores para se passar mensagem, para enviar mensagens de vídeo. Antes dos smartphones, existiram alguns tipos de telefones que eram adaptados ou apropriados para os surdos. E dentro desses recursos dos smartphones, notebook, computadores, a gente tem as salas de bate-papo, né? No passado, ou em chats, hoje. Agora, a gente chama a atenção da utilização dos chats, porque nem todos os surdos têm influência no uso da língua portuguesa, certo? Então, é importante que a gente veja que nem todo surdo vai saber ler e escrever. Por quê? Vocês têm alguma ideia por que isso acontece? Por quê? Já refletiram sobre isso, essa defasagem em relação à língua portuguesa escrita? Sim ou não? Sim, professora, eu penso que está muito relacionado à maneira como eles foram alfabetizados, né? Desde do início, né, da vida escolar deles. Isso tem razão em falar, porque geralmente as formas de alfabetização, elas que são aplicadas para os surdos, são as mesmas que são utilizadas com ouvintes. E aí não tem condição, o surdo não tem consciência fonológica. Então, quando eu digo casa e a criança em processo de alfabetização vai pensar no fonema K, Z, A, porque é isso que ela está ouvindo, o surdo não vai ouvir nada. A criança ouvinte vai ter dúvida. Aí eu vou colocar o C, o A, um Z, eu vou colocar um S. Então, são as dúvidas comuns que evidenciam um processo de aprendizagem, um processo de desenvolvimento, mas isso na criança ouvinte. Os surdos, eles não só vão ter ideia desta segmentação, letra, 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 que casa tem 4 letras, que tem 2 sílabas, e quais são as sílabas? Só no processo de escolarização. E não é adequado que a gente utilize os métodos fonéticos nem o silábico com os surdos. Para trabalhar com surdos, a gente já precisa de métodos mais globais, como que trabalha diretamente com textos. Por quê?
ele vai usar a memória visual. Então, ele vai gravar como as palavras são formadas, sem fazer segmentação. Então, para eles, a palavra é uma coisa só. Depois que ele vai estudar de sílabo, polissílabo, monossílabo, isso na escola. Mas no processo de alfabetização, ele vai, assim como ele olha para uma imagem, para um desenho, e ele identifica, isso aqui é uma mão que está desenhada. Ele vê lá, ou é uma luva. A mesma coisa acontece quando ele olha uma palavra. Ele vê o conjunto como um todo, nunca separa. E também, mais tarde, o processo de ensino da língua portuguesa precisa ser com base na Libras. E poucos professores de língua portuguesa até têm conhecimento acerca da Libras para que possa fazer o ensino de português como segunda língua, com base contrastiva. E isso traz um prejuízo, que o surdo, muitas vezes, ele ingressa no sistema educacional, vai cumprindo as séries, mas sempre carregando com ele muitas dificuldades em relação à produção e à escrita dos textos em língua portuguesa. E vejam, lá na primeira videoaula eu falei que nós estamos contextualizados pela abordagem bilíngue. A Libras é a primeira língua. Tem imensa importância, tem uma importância imensa no processo de desenvolvimento dos surdos. No entanto, a Libras não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Eles precisam ser leitores e produtores. Senão, não vai adiantar. Entenderam? Quem foi que entrou ainda há pouco? Evandro. Seja bem-vindo, Evandro. Então, aquelas dicas foram as dicas assim que a gente orienta, sempre chamando a atenção. A Libras tem modalidade visual espacial. Então, muitas das vezes, mesmo que eu desconheça o sinal do que eu quero dizer, ou que eu esqueça o sinal do que eu quero dizer, eu posso organizar visualmente dicas para que o surdo entenda, utilizando o conjunto de linguagem e não de língua. Então, eu posso fazer o formato do objeto, eu posso fazer o tamanho, fazer essas descrições de forma visual, tá? Então, eu falo isso sempre para os professores. Os professores em sala de aula, que atendem surdos, geralmente eles trabalham junto com o intérprete, mas não é por causa da presença do intérprete que o professor vai deixar de lado tudo, não. Ele precisa pensar em como transmitir e como incentivar esse aluno. Então, eu não sei Libras, eu não me lembro desse sinal. Então, pensem visualmente, como é que eu posso trabalhar esse conceito? O que eu posso levar para a sala de aula de elementos visuais que possa transmitir ao aluno surdo a ideia que eu quero passar? Tá? O surdo é formado pelas experiências visuais. Então, já chegamos até aqui, vamos para a nossa conversação. Eu vou utilizar um vídeo do Ines, que está depositado no YouTube, para mostrar para vocês uma conversação que foi organizada didaticamente. Vamos assistir primeiro. Será que vai passar? Parece que sim. Olá. Tudo bem? Meu sinal é esse. E o meu nome é Everaldo. Você está recebendo esta fita de vídeo produzida pelo INES, que é o centro de referência em todo o Brasil na área da surdez. Você vai começar a conhecer e aprender a língua brasileira de sinais através deste trabalho feito por um grupo de surdos. Nosso objetivo é que você conheça e aprenda Libras e continue crescendo cada vez mais. Por isso, escolhemos situações do dia a dia e você vai aprender interagindo com a Libras. Não se esqueça, conhecendo e aprendendo a Libras, você certamente terá um bom desempenho. Aproveite e boa sorte. Tudo
Bem, hoje eu tenho prova. Prova hoje? Você tem caneta? Tenho. Caneta vermelha. E não pode. Você não tem outra caneta aí? Tenho uma azul e uma preta. Tenho duas. Ah, certo. Tudo bem? Tudo bem. Você conhece ele? Não, não conheço. Essa aqui é minha amiga. Muito prazer. Qual é o seu sinal? É esse. E o seu nome? Meu nome é Rejane. E o seu sinal? Meu sinal é esse. E o seu nome? Alan. Prazer em conhecê-la. Eu também. Agora preciso sair porque tenho prova. Tchau. Tchau e boa sorte pra você. Obrigada. Você também tem prova hoje? Não, minha prova é amanhã. A minha também. A gente pode se encontrar hoje à noite? Pode, mas pra fazer o quê? Para estudarmos juntos, aceita? Sim. Você viu em Libras algumas formas de cumprimento. Mas existem outras. Por exemplo, bom dia. Boa tarde. Boa noite. Agora você vai repetir. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Muito bom. Agora você vai aprender alguns dos advérbios. Então, daquelas dicas que eu dei anteriormente, vocês viram alguma outra coisa diferente na conversação entre os colegas surdos? Eu sei que o formato do vídeo ficou muito pequeno, né? Não sei se vocês viram, mas vocês depois podem ir até ao YouTube e colocar o mesmo link. Anote o link para assistir mais pausadamente ou numa tela maior. Mas o meu objetivo aqui com vocês era mostrar que é a execução daquelas dicas que eu falei. Falar sempre de frente, olhar para o rosto, não interromper, tá? Então, os recursos que são utilizados a partir da fala. Então, essas situações a gente precisa sempre ter conosco na memória. Eu estou falando com surdo, tá? Uma outra coisa, dentro da sala de aula, nós professores sempre, às vezes, estamos escrevendo no quadro e, ao mesmo tempo que estamos escrevendo no quadro, a gente está falando, contando com os alunos ouvintes. Numa sala que tem surdos, a gente precisa rever esse posicionamento, porque a leitura orofacial também é um recurso útil para a formação da compreensão de alguns conceitos. Então, ao falar, você precisa estar de frente para o aluno. Então, não precisa que fale devagar, que fale alto. Não, fale na sua forma de falar normal, mas nunca virado para o lado, sempre de frente. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Do que a gente falou anteriormente, alguma observação? Não. E sobre sinais? Vocês conseguiram visualizar os sinais? Mais ou menos, ele estava pequenininho, né? Sim. Mas a partir do que vocês já viram na apostila, já exploraram a apostila? O fascículo? Ainda não. Já tem que fazer isso logo. Vocês viram que ele, no material complementar, além dos textos e imagens, ele tem um QR Code. Aquele QR Code vai levar direto vocês para o YouTube no vídeo daquela conversação. Então, é importante que vocês assistam, porque
A Libras é visual, tem que assistir. Aqui eu tenho um trecho que utiliza alguns sinais que foram feitos naquela conversação, só que eu não tenho em vídeo. Eu tenho a partir da transcrição, do sistema de transcrição língua portuguesa Libras. E é composto por diversas regras. A primeira regra que eu quero falar para vocês, vou até depois na próxima videoaula, eu irei abordar mais profundamente. Mas aqui eu quero chamar a atenção. Vocês estão vendo que tem muitas palavras, ou quase todas as palavras, estão escritas em caixa alta, não é isso? Estão enxergando? Isso quer dizer que todas essas palavras escritas em caixa alta têm um sinal correspondente. Então, façam a leitura e, a partir do que vocês já viram no material, me digam quais os sinais que vocês já conhecem. Me digam e me mostrem, né? Quais os sinais que vocês já conhecem. A senhora fala do alfabeto, professora? Então, aqui nessa conversação, que está do lado, a gente tem o alfabeto apenas quando formos realizar os nomes. Por exemplo, o alfabeto sempre está bem separado, letra por letra. Então, que palavra está escrita aqui? Silvana, né? Silvana. Silvana é o meu nome. Não existe outra forma de falar o meu nome, nenhum de vocês, e que não seja pela utilização do alfabeto. Então, o aprendizado do alfabeto é fundamental. Eu preciso me identificar. Como que eu me identifico? Pelo alfabeto digital, falando o meu nome, porque uma das funções do alfabeto é a tradução de nomes próprios. Por exemplo, aqui eu não tenho um sinal. Aqui eu tenho uma soletração. Aqui onde? Aqui onde as letras estão separadas, letras a letras. Eu tenho uma soletração. Então, toda vez que eu vi que está separado letra por letra, é porque eu vou fazer o alfabeto. No caso, S, I, L, V, A, N, A. Apenas nesta situação eu vou usar o alfabeto aqui. E tudo demais o que é? São sinais. Então, tem o sinal de meu. Sinal de meu ou sinal de minha. O sinal de nome, alguém já sabe qual é o sinal de nome? Qual o sinal que nós usamos para nome? Olha aqui, ó. Nome. Já tem vídeo e tem a apostila com isso daí. Então, eu posso dizer meu nome, aí eu passo para a soletração. Meu nome é Silvana. Aí eu digo, o meu sinal é esse aqui. Ali eu tenho umas reticências, duas reticências, por quê? Esse sinal aqui significa esta pessoa que vos fala. Então, não tem tradução. Na apresentação, vocês viram, entre surdos, nós utilizamos dois recursos, obrigatoriamente. A apresentação do nome e a apresentação do sinal. Nenhum de vocês aí nunca teve contato com surdos, nem com a língua de sinais? Eu não, professora. Evandro? Eu já tive contato com... Era um aluno surdo, né? Lá na escola onde eu trabalho. Só que eu não tinha conhecimento com a Libras, né? Então, para mim, foi um pouco assim... desafiador em conversar com ele. Certo. Evandro?
Evandro, me ouve? Evandro abriu a câmera e foi embora. Entrou na... Então, aqui a gente vai observar, tá? Nessa conversação. A primeira palavra eu falei que é o sinal de meu. Alguém lembra como eu fiz o sinal de meu? Eu lembro, professora, coloca a mão no peito, né? Aí o nome, os dois dedinhos. Meu ou minha, tá? E o sinal de nome? É o dedinho correndo assim na frente. Os dois Letra dedos. U, por isso que eu também preciso aprender o alfabeto, porque eu tenho que identificar que essa aqui é a letra U. A letra U aqui, assim, desta forma, significa nome. Quando eu quero perguntar o nome de uma pessoa, basta eu fazer assim. Quando eu faço isso, eu estou dizendo como é o seu nome. Só com um sinal e a expressão facial. Como é o seu nome? Depois a gente vai ver outras formas de se apresentar, mas por hoje a gente vai trabalhar meu nome e o meu sinal. Meu sinal é esse aqui. Agora vejam, eu. Qual é a diferença de meu para eu? Notaram? Qual é a diferença para o sinal, entre o sinal meu e o sinal eu? É a mão e o dedo apontando, né? O meu usa a mão. Eu sempre o dedo indicador. Eu. E o meu, a mão toda. Então, eu sou professora. Olha o sinal de professora. A letra P, que já conhece, né? A letra P, eu toco de um lado e toco do outro. Eu sou professora. A letra B aqui e aqui a mão aberta. Eu sou professora de Libras. Estou me apresentando, né? Eu, professora de quê? De Libras. Eu morar aonde? Em São Luís. Olha o sinal de São Luís. Que letra é essa aqui? Que letra é essa, turma? Vocês vão estudar o alfabeto. Na próxima encontro, a gente não vai mais dar... Vai dar É isso, professora. a letra S, a mesma letra do início do meu nome. Falei agorinha. S, e esse outro aqui? L. L. Então, este é o sinal de São Luís. Eu moro em São Luís. Eu, passado a aprender Libras com os amigos, surdos e também estudar. Eu sou casada, tenho uma filha. Então, eu faço o sinal de filho e faço o sinal de mulher. Então, eu, casada, e ter uma filha. Eu desejo que vocês aprendam Libras rápido. É possível aprender Libras rápido? É possível, gente? Aprender Libras rápido? Eu acho difícil, professora. Mas se vocês não forem atrás do alfabeto, vocês não forem atrás dos vídeos, vocês vão ficar... Não vai ser rápido, porque a gente só se encontra uma vez, tá? Então, vocês vão ter que ir atrás desses recursos, certo? Então, aí o tchau, todo mundo sabe como dar tchau. O objetivo meu desta aula, observe que estamos em cima do horário, era que algum de vocês fizesse essa apresentação para mim, trocando, é claro, o nome, a cidade e o estado civil. Será que alguém consegue fazer?
falar pelo menos o nome e dizer, ah, sim, e aí, eu tenho sinal. O sinal me foi dado há muito tempo. Vocês têm sinal? Acho que vocês não têm sinal. Então, como é que vocês dizem? O meu nome, aí você vai soletrar e vocês vão dizer, eu não tenho sinal. Tá? Vocês, né? No caso de vocês, quando vocês forem se apresentar, vão dizer, eu não tenho sinal. Porque o sinal a gente recebe de quem? A gente recebe o sinal de uma pessoa surda, que você já conhece há muito tempo, né? Você que é seu aluno, que é seu vizinho, que é seu amigo. Então, você recebe esse sinal. Assim que você começa a conversar, a compartilhar histórias, né, e experiências com o surdo, ele reconhece em você um amigo, um companheiro de convivência, aí ele vai lhe dar um sinal. Não somos nós que escolhemos os nossos sinais. Então, pense nessa situação, tá? Ao encontrar com o surdo, diz, eu quero um sinal. Então, eu não tenho sinal. Me dá um sinal para que ele... Como é que surge o sinal? Eles vão olhar vocês assim, muito, 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 e vão escolher um aspecto físico, emocional, alguma coisa que visualmente marque vocês. Vocês conseguiram perceber por que meu sinal é esse aqui? Porque a senhora sabe o alfabeto, lá como se comunicar com tudo, né? Não, como eu acabei de dizer, o sinal, ele surge de um aspecto físico seu, tá? Uma situação que você traga fisicamente. E o meu é esse aqui. Por que será? Vou chegar bem pertinho. Tá, não perceberam? Esse é um problema. Tá. Esse sinal aqui diz respeito aos meus olhos. Tá? Podia ser, tem sinais que são com relação ao cabelo, tem sinais que são com relação à forma como o cabelo é penteado, com o nariz, alguma coisa. Sempre o surdo vai perceber em você alguma característica visual marcante. E essa característica visual marcante vai ser o seu sinal, pode ser transformada em seu sinal. Então, gente, a comunicação a partir da Libras requer isso. E a gente só se comunica quando a gente tem os elementos necessários. Então, vocês vão precisar agora se apropriar do alfabeto, dos sinais de nome, dos sinais de morar, de onde moram, né? Sinais de aprender, aqueles sinais que são usados na apresentação pessoal. Eu coloquei no material complementar e material do fascículo materiais que vocês podem ver esses sinais tanto em vídeo como em imagens. Então, por favor, se aproprie deles. Nós iremos precisar. A nossa atividade, no final da segunda unidade, vocês irão me enviar um vídeo se apresentando. Então, vocês vão ter que fazer o vídeo. E eu pensei que hoje vocês já fossem tirar dúvidas, perguntar assim, professora, como é que eu digo que eu sou solteira? Aqui eu disse que eu sou casada. Mas aí vocês precisam saber como é que eu digo que eu sou solteira. Solteira é o S aqui assim. Mas para fazer o vídeo de apresentação, vocês vão ter que recorrer aos sinais. Onde que eu encontro? Material complementar. Em vídeo, está desenhado, está em vídeo e está escrito. Ok? Certo, professora, porque eu não abri ainda a unidade 2 ainda, não, certo. Certo. Então, de hoje, alguma dúvida, lembre-se, vocês podem até tirar o print desta apresentação aqui, dessa página, e vocês irão apenas substituir os sinais que vocês julguem necessário.
substituindo o nome, aí já fica tá, meu sinal, meu nome, eu sou professora. Vocês vão trocar professor de química. Qual o sinal de química? Vocês já vão fazer o sinal de química. Vocês estão fazendo misturas, né? Passando de um recipiente para o outro aqui, ó. Eu, professor de química. Vamos fazer desta forma. Tá certo? Professora, quando a senhora falou aí do seu sinal, aí você fica assim, uma articulação com os dedinhos, era a visão. É o quê? Você está dizendo o quê? Estou dizendo que essa é Silvana. Porque Silvanas existem muitas, e o nome Silvana eu coloco a partir do alfabeto. Agora, quando eu quero me reportar a esta pessoa aqui, tá? Se no grupo de surdos as pessoas dizem assim, quem está faltando? Aí fizeram isso, já sabe que sou eu. Daqui me representa. Essa aqui é a minha identidade na comunidade surda. O sinal é a identidade da comunidade surda. Não existe outra pessoa próximo do meu grupo com este mesmo sinal. Tá? Cada pessoa tem um sinal, mas não pode ser repetido, porque isso aqui é pessoal intransferível. É a pessoa toda. Entendeste? Aham. E aí vocês terão também um sinal de vocês. O nome vai ser traduzido pelo alfabeto e o sinal vai ser um sinal, que a gente fala sinal de nome. Certo? Lamentavelmente, a gente tem 3 alunos aqui, tá? Difícil, acho que os outros já sabem livres. Mas, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma colocação para fazer, vocês podem falar agora. Nosso tempo está chegando aqui, daqui a pouco vai cair a reunião. Então, falem, por favor, perguntem. Professora, sobre as aulas, vai ser toda semana vai ter uma ou vai ser sempre aos sábados? Olha, pelo resultado de hoje, não foi bom. Eu penso que o sábado não seja o melhor dia. E aí eu queria saber de vocês. Vocês podem falar para os tutores, para que o tutor possa me avisar qual é o melhor dia. Sendo que o horário vai ser sempre à noite, né? Qual seria o melhor dia para vocês? Para mim, o sábado é ótimo. Conversem isso com os tutores para que a gente possa ter o maior número de alunos na próxima. Nem no WhatsApp aqui ninguém entrou. Segunda ou terça? Segunda não dá que eu dou aula presencial. Na terça, tudo bem. Se for a partir das 6h30, eu já estou em casa. Mas aí é preciso que haja, que possa ser bom para... Não vai ser bom para todo mundo, nunca vai ser, né? Mas que tenha uma quantidade maior do que 3. Tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma situação, eu recomendo novamente, consulte os materiais e a gente se despede aqui, porque, como eu falei na aula de apresentação, vocês vão precisar sinalizar, tá? Primeira sinalização que eu vou cobrar de vocês, a apresentação pessoal. E com isso, eu agradeço a presença, digo boa noite e tchau.